Caríssimas amigas, caríssimos amigos, como estão todos? Estão todos bem? Mais uma vez estamos aqui para comentarmos sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje, em particular, vamos falar do capítulo 13, que vossa mão esquerda não saiba o que vossa mão direita faz. É um capítulo muito interessante, várias informações para nos elevarmos espiritualmente e principalmente para aprendermos a sermos espíritos encarnados cada vez melhores. Mas antes de começarmos a nossa leitura e as nossas indagações, vamos fechar os nossos olhos, vamos fazer a nossa meditação, vamos fazer a nossa interiorização, vamos fazer a nossa oração, aquilo que você se acha melhor. E vamos pedir aos bons espíritos e ao Mestre Jesus que nos conduza tanto na leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, como numa interpretação fiel e fidedigna para a nossa vida cotidiana e para a nossa evolução espiritual. Se sempre conosco, Senhor, que assim seja. Então, o que diz o capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo? Fazer o bem sem ostentação. Tomai cuidado para não fazer vossas boas obras serem vistas diante dos homens. Do outro modo, não recebereis recompensa alguma de vosso Pai que estás nos céus. Quando derdes esmola, não façais soar a trombeta diante de vós, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem honrados pelos homens. E eu vos digo, em verdade já receberam a sua recompensa. Mas, quando derdes uma esmola, que vossa mão esquerda não saiba a que vossa mão direita, a fim de que a esmola fique em segredo. E vosso Pai, que vê e se passa em segredo, vos dará recompensa. Mateus capítulo 6, versículo 1 a 4. É muito interessante esta parte de Jesus, porque no tempo dele, muitos judeus, infelizmente, quando davam alguma esmola, faziam alguma caridade, eles faziam ostentações na frente das outras pessoas para que vissem que eles são boas pessoas, fizeram coisas boas para as outras, né? Infelizmente, no nosso mundo não muda muita coisa também, né? Nós vemos muitas pessoas fazendo isso. Não estamos aqui para julgar a conduta de cada um, mas que cada um julgue sua própria conduta através desses ensinamentos do Mestre Jesus. E o que diz o Espírito de Verdade sobre essa questão? Fazer o bem sem se exibir, sem ostentação, é um grande mérito. Esconder a mão que dá ainda é mais louvável. É sinal indiscutível de grande superioridade moral, porque para compreender além da vulgaridade comum das coisas do mundo, é preciso elevar-se acima da vida presente e identificar-se com a vida futura. É preciso, em uma palavra, colocar-se acima da humanidade para renunciar à satisfação que o aplauso dos homens proporciona e pensar na aprovação de Deus. Aquele que estima mais a aprovação dos homens do que de Deus prova que tem mais fé nos homens do que tem em Deus, e que a vida presente vale muito mais do que a futura. Se disser o contrário, age como se não acreditasse no que diz. Quantos ajudam apenas na esperança de que essa ajuda tenha grande repercussão, que em público dão grande soma e que ocultamente não dariam um centavo. Eis porque Jesus disse, aquele que faz o bem com ostentação já recebeu sua recompensa. De fato, aquele que procura sua glorificação na terra, pelo bem que faz, já se pagou a si mesmo. Deus não lhe deve mais nada, resta-lhe apenas receber a punição do seu orgulho. Isso é muito importante a gente fazer, sabe? A analisarmos realmente nós estamos fazendo isso daí. Quando o Evangelho diz aqui que a gente tem que fazer o bem sem ostentação, não é somente as questões materiais, como ele aqui cita, né? As doações de alimentos, as doações de dinheiro, quando for necessário, mas principalmente as doações morais. Quantas vezes você já ouviu alguém dizer para você, puxa vida, eu aconselhei tanto fulano, tanto cicrano, tanto beltrano, e o que deu? Ele caiu de novo na vida fazendo isto, fazendo aquilo. Olha, ele está se sustentando perante uma coisa que ele ajudou essa pessoa. Se não deu certo, né, se essa pessoa realmente não quis absorver aqueles conselhos ou aquelas ideias que foi dado para essa pessoa, ele não pode ficar falando para os outros, né? Ele que guarde para si mesmo, peça em oração para que os bons espíritos e o Mestre Jesus ajudem esta pessoa mais uma vez, pela parte também que ele fez, e pronto, vamos seguir a nossa vida. Não estamos aqui para mostrar para ninguém que somos melhores do que os outros, nem piores também, né? Mas não melhores do que os outros. Pelo contrário, nós estamos aqui para a nossa evolução espiritual dentro do melhor modo possível para que isso aconteça. Nós não temos essa necessidade de mostrarmos o que fazemos
em quantidades maiores ou menores. Não. Na parada do óbolo da viúva, que é muito interessante, né? Ele diz que a viúva colocou a oferta no templo daquilo que ela tinha. E os outros colocavam daquilo que sobravam. E Jesus ensinou que ela teria muito mais mérito, porque ela tirou do seu próprio sustento, né? O sustento dos filhos, tudo, ela tirou do seu próprio sustento. E os outros davam do que sobrava do lucro, sobrava alguma coisa, ela dava. Então Jesus nos aplica muito essa questão, né? De nós não darmos somente o que nos excede, mas fazermos sempre um pouco acima daquilo que a gente possa fazer, sempre fazer coisas novas. Eu vejo assim muitas campanhas, né, meritórias que se fazem por aí, que eles pedem sempre, às vezes, principalmente em dia das crianças, Natal, doe um brinquedo usado, mas que esteja bom, doe, né, coisas usadas, mas que estejam boas. Eu já vi em muitas doações, infelizmente, ainda pessoas darem brinquedos quebrados, né, sem uso, assim, que a criança pudesse usar. Vamos fazer o máximo que a gente pode fazer pelas outras pessoas, né, quando assim é necessário, sem nos mostrarmos. Acreditamos sempre que fazer o bem, tirando o máximo de nós, é o suficiente, né? Não precisamos encher grandes quantidades, mas a única peça material que a gente possa dar, que seja nova, é muito melhor do que uma peça usada de que nós queremos nos livrar porque está incomodando o espaço da nossa casa. Quando nós pudermos ajudar as outras pessoas através do cunho moral, através de um conselho, de uma conversa, né, de um bom papo, não ostentemos aos outros que nós conversamos com fulana, com cicrano, falamos sobre isso, falamos sobre aquilo, falamos que ela deveria fazer tal coisa, até porque talvez a gente quem mereça muito mais conselho sejamos nós do que eles mesmos, né? Mas se a gente fizer isso, que a gente não faça desse jeito, né? Vamos ficar quietos no nosso canto, agradecemos a capacidade que nós temos de ajudar as pessoas, pedindo aos bons espíritos ao Mestre Jesus que nos dê sempre mais capacidades, né? Como nos ensina a parábola dos talentos, que a gente consiga ter muito mais talentos para ajudar, ficarmos quietos no nosso canto. Nós sempre, eu me lembro uma frase, inclusive, do meu pai, que já retornou ao mundo espiritual, que ele dizia assim, né? Doação silenciosa, boca costurada, né? Doação silenciosa, boca costurada, quer dizer, eu doei, não precisa saber para quem, não se precisa saber para onde, como é que foi. Simplesmente isso e acabou-se. Ele continua aqui dizendo, né, que a mão esquerda não saiba o que faz a mão direita. É um ensinamento que caracteriza admiravelmente a beneficência modesta. Mas, se existe a modéstia real, há também a modéstia fingida, isto é, a simulação da modéstia. Há pessoas que escondem a mão que dá, tendo o cuidado de deixar à mostra uma parte da sua ação, para que alguém observe o que fazem. São ridículas comédias do ensinamento que o Cristo nos ensina. Se os benfeitores orgulhosos são desconsiderados entre os homens, muito mais serão por parte de Deus. Esses também já receberam sua recompensa na terra. Foram vistos, ficaram satisfeitos por terem sido vistos, é tudo o que terão. Então nós não temos essa necessidade. Não percamos nosso tempo na grande sublimação de queremos nos mostrar o que nós fazemos, né? Não vamos fazer isto, não vale a pena, né? Nós não temos essa necessidade de conduzirmos desta forma, né? E na questão do óbolo da viúva, voltamos uma vez, olha o que diz o Espírito da Verdade. Muitas pessoas lamentam não poder fazer todo o bem que desejariam por falta de recursos suficientes e desejam a riqueza. Dizem elas, para fazer a fortuna de bom uso. Sem dúvida, a intenção é louvável e talvez muito sincera em alguns, mas será que é totalmente desinteressada em todos? A gente viu isso muito nos prêmios de loteria, né? Os repórteres vão nas lotéricas perguntarem se o senhor ganhar esse mega prêmio da Mega Sena, da Quina, o que o senhor vai fazer? Não, eu vou ajudar meus filhos, eu vou ajudar fulano, vou ajudar ciclano, vou ajudar as entidades, não sei o quê.
e se ganham, se mandam da cidade. Ninguém sabe de onde veio, ninguém sabe para onde vai, né? Então não sejamos desse jeito. Vamos fazer o melhor possível, dentro daquilo que nós possamos fazer, sem ostentação, sem mostrarmos aos outros que nós fizemos a caridade material e muito mais a caridade moral. E que o Cristo, os bons espíritos, nos ensinem sempre a sermos pessoas de trabalhos humildes, que é para isso que nós viemos aqui. A evolução espiritual aplica-se sempre à humildade. Paz, prosperidade a todos. Até o próximo encontro. E se Jesus Cristo assim nos permitir, a nossa presença.